E nesse vídeo do canal Lealdade em Padrão, falaremos sobre o clássico choque rei, Palmeiras e São Paulo. Vitória palmeirense 3-1. Vamos falar da felicidade palmeirense, de como conseguiu, a forma que conseguiu vencer o São Paulo. Também vamos falar também do rival, do São Paulo, que a cada vez mais vai cavando a sua vaguinha para a Série A2 do Campeonato Paulista. Por mais que eu ache difícil, mas pro Brasileirão, não. Esse futebolzinho mequetrefe do São Paulo, boas coisas até o final do ano, até dezembro, o ano será longo, dolorido e doloroso para o torcedor são paulino. Mas antes de falar do choque rei, já vou pedir para você que nos acompanha o canal Lealdade em Padrão, poder deixar o seu like, se inscrever no canal Lealdade em Padrão, compartilhar o conteúdo e ativar as notificações do YouTube. Então vamos lá, vamos falar desse bom jogo. Sim, em vista dos jogos que a gente tem acompanhado do Campeonato Paulista, enfim, tivemos um bom jogo, com Palmeiras aí na frente, São Paulo empatando, troca de dominâncias nas ações do jogo, mas no fim de tudo, o melhor venceu. No caso, o Palmeiras. Mas uma coisa que tem que salientar também, uma coisa que não pode passar desapercebido, a freguesia permanece. Qual freguesia? A freguesia do Palmeiras, 10 jogos seguidos sem perder para o São Paulo, desde 2023. Já estamos em 2026, se caminhando para o terceiro ano, e o Palmeiras não perde para o São Paulo. 6 vitórias, 4 empates. E essa vitória para o Palmeiras, mais do que a permanência desse tabu incômodo para o São Paulino, bem gratificante para o torcedor palmeirense, a vitória foi importante para o Palmeiras para poder trazer paz. O Palmeiras necessitava de paz. Por quê? O Palmeiras já vinha... O Palmeiras e o Palmeirense já vinha machucado depois dos 4-0 contra o Novo Horizontino. O Palmeirense que foi para Barueri, ou o Palmeirense que ficou em casa, estava acompanhando o jogo pela televisão, estava carregado de desconfianças, achismos, dedos em ristes para poder apontar os óbvios culpados. E o cenário dentro de campo já é o seguinte: eu falo dentro de campo no sentido no estádio, o ambiente dentro de campo e das arquibancadas. Estava tudo pronto para o Palmeiras sair, de certa forma, humilhado e achincalhado. O Palmeiras, que já veio de derrota humilhante para o Novo Horizontino, do qual eu citei, se por acaso viesse a perder para o São Paulo, 1-0 mesmo, já seria o bastante para quê? Para explodir mais e mais ainda a crise. O público que foi a Barueri não é o mesmo público que frequenta o Allianz Parque. O Allianz Parque é tido um público de teatro que levanta, bate palma, isso, vaia, não sei o quê, mas não é aquele torcedor que empolga, tirando o torcedor organizado. É o perfil da torcida, é o perfil dessas novas arenas. O torcedor corintiano também reclama disso em jogos em Itaquera, que os organizados empurram o time, e muitas vezes o torcedor que fica nas cadeiras e paga mais caro fica lá sentado, reclamando e achincalhando o time e não apoia. Cada um tem sua preferência. Mas o torcedor palmeirense que foi a Barueri foi para apoiar, apoiou os 90 minutos, isso tem que salientar, diferente muito do público de teatro no Allianz Parque, mas apoiou porque o Palmeiras fez o gol, depois tomou o empate e veio a vencer. Mas se perdesse, esquece. Leila não presta, Abel Ferreira não presta, jogadores não prestam, mas quando ganha, muda-se. Ou pelo menos você finge que não vê algumas coisas. A gente para de falar da Leila, para de falar do Abel, jogadores. Eu duvido, no gol do Kelvin, se teve algum torcedor que estava elogiando o Kelvin antes do gol. Desculpa, eu era o meu que estava xingando. O Kelvin, o que ele está fazendo em campo? Está andando, ou está tomando bola nas costas. Maurício fez o gol inaugural do Palmeiras, mas até antes estava andando em campo. Então, a vitória assim, do Palmeiras foi importante, para poder dar paz. E por isso que eu falo, qualquer resultado diferente de uma vitória palmeirense, o mundo ia acabar em Barueri. Eu vou falar dos gols da partida, do que eu me lembrar, me recordar, foram 4 gols na partida, e nisso falar o desenrolar da partida, das ações. O Palmeiras, aos 8 minutos, começa fazendo com o gol do Maurício, em falha do goleiro Rafael, que depois de bola lá, bola cá,
Ele deu até chutes mais fortes do Palmeiras contra o goleiro Rafael e ele tinha defendido. Um chute mascado no cantinho, o goleiro Rafael demorou para poder cair na bola. Aí a bola entrou no canto. Para mim, falha grotesca do goleiro Rafael do São Paulo. 8 minutos, Palmeiras, pô, 1-0. Eu como torcedor palmeirense, ufa, ai que bom, né? Agora de 1-0, vamos jogar tranquilo, vamos jogar a pressão no São Paulo. Mas no minuto número 13, 5 minutos depois do gol do Maurício, Bobadilha faz o gol do São Paulo. A fatídica e enfadonha jogada, bola cruzada na área, de um lado para o outro. O São Paulino cruzou, o Arboleda deu de cabeça pro meio da área. Bate que bate para lá, sobrou pro Bobadilha, que chutou. Bem bola prensada, sem aquela chute com veemência, um chute até fraco. Passou debaixo do goleiro Carlos Miguel, que sim, falhou demais. Falhou, que era uma bola que ele tinha que defender com os braços, ele quis tirar com o pé e passou por baixo do pé dele. Então, aí no caso, foi falha. Mas foi falha do Rafael e foi frango do Carlos Miguel. Mas aí, do minuto 13, quando saiu o gol do São Paulo, o que o Palmeiras começou com aquela pressãozinha, o Palmeiras parou. Não, é isso que aí eu meio que quase entrei em pânico. Eu falei, caramba, porque o São Paulo começou a fazer o quê? Bombardear, pressionar? Não. Começou, porque o São Paulo, o técnico Hernan Crespo, percebeu que, opa, essa zaga do Palmeiras é ruim. Bola cruzada na área é um pererê. Eles vão entrar em pânico, como o torcedor estava. E o São Paulo começou. Repetidas vezes, bola na área. O gol do Bobadilha foi no minuto 13. O gol do Flaco Lopes foi somente no minuto 31. Então foi praticamente uns 15 minutos de o São Paulo gostando da partida. O São Paulo não pressionou mais porque também não tem um time tão forte para isso. Então estava se aproveitando das falhas do Palmeiras. E um dos contra-ataques, porque o São Paulo se abriu, o São Paulo estava gostando do jogo, o Palmeiras se foi ao ataque e numa bola, vou dizer, até despretensiosa, do Palmeiras, que arrumou e tocou, sabe o toque no ponto futuro, tocou e descobriu o Flaco Lopes sozinho, que ele tinha a chance de chutar forte cruzado, na saída do goleiro Rafael, ele cavou. Então ele cavou meio que por cima, cobrindo o goleiro. Então, eu achei um golaço pela jogada construída, então foi um golaço do Flaco Lopes. Aí, depois do gol do Flaco Lopes, o jogo mudou de entorno, porque o Palmeiras, após o gol do Flaco Lopes, teve calma e fez o quê? Colocou a bola no chão, o que deveria ter feito sempre. Começou fazendo, mas a partir do gol do Bobadilha, o Palmeiras ficou excessivos chutões, que culminou no gol, e após isso o Palmeiras ficou refém só de bolas esticadas e o São Paulo respondendo bolas aéreas para tentar ofender o Palmeiras. Então, no gol do Flaco Lopes, o Palmeiras serenou os ânimos. E foi até o intervalo com o Palmeiras com uma leve vantagem no futebol. Por quê? Porque acalmou, bola no chão. E o Palmeiras indo pelo lado técnico, não pelo lado do chutão, o Palmeiras tem mais time. E, no caso, se sobressaiu ao São Paulo. Para o segundo tempo, acho que não houve nem substituições, foi só decorrer do segundo tempo. O gol do Kelvin foi lá para uns 6 minutos, mas foi 1 minuto e 51. Então lá para os 6 do segundo tempo, o gol do Kelvin foi do quê? Inversões de jogada. Bola para um lado, bola para o outro. E a zaga do São Paulo, que também não é boa, parece muito com o do Palmeiras, Alan Franco, Arboleda, que aparece muito bem na frente, mas não atrás, e falha bastante. O Palmeiras inverteu bola para lá, que apareceu com quem? A jogada foi iniciada com o Kelvin no campo de defesa e foi se infiltrando no campo do São Paulo. A bola foi cruzada para o outro lado da defesa do São Paulo. Isso já matou a zaga do São Paulo todinha. E isso o Kelvin, que é lateral direito, se infiltrou no meio e foi para a área. Bate que bate na bola, sobrou para quem? Para cabecear sozinho, sem goleiro. O próprio Kelvin. Kelvin que até então está sendo criticado por todos os palmeirenses, inclusive por mim. Não existe um palmeirense que estava, eu confio no Kelvin, o Kelvin é muito bom. Ele fez o gol, mas calou todo mundo. Aí após o terceiro gol, o Palmeiras foi mais tranquilo. Foi até o finalmente, o Palmeiras baixou a sua rotatividade. São Paulo também não quis tomar mais para não virar mais vergonha do que já estava. Aí o Palmeiras foi só encaminhando para a vitória. Então esse para mim foi o meu achismo do Palmeiras, baseado nos gols. O Palmeiras alternou a dominância da partida. Quando tomou o empate, o São Paulo foi dominar,
foi dominando a partida até o gol do Flaco Lopes, então, mas a grosso modo, o Palmeiras, quando colocou a bola no chão, tem mais time e jogou mais bola. Então foi uma vitória justa, sem porém, sem asterisco, sem desculpinhas, que São Paulino gosta muito. Falar de São Paulo também, que é o outro lado do clássico, qual foi um dos pecados do São Paulo? O São Paulo teve a chance de vencer o Palmeiras. Só que a sua própria ruindade, a sua deficiência técnica, eu chamo de ruindade. As pessoas mais cultas chamam de deficiência técnica, falta de preparo. Não, é ruindade. O time do São Paulo é ruim. É um catado de algum outro bom jogador, mas o conjunto do São Paulo é sofrível. Consegue ser pior do que o conjunto do Palmeiras, que hoje, eu falo, não é bom. O Palmeiras poderia sair derrotado do Choque Rei. Eu vou explicar o porquê. O São Paulo, quando empata o jogo com o gol do Bobadilha, que foi gol do Maurício no minuto 8, no minuto 13, gol do Bobadilha. O São Paulo deu aquela crescida. Mérito do São Paulo? Não. Foi demérito do Palmeiras. O Palmeiras entrou em choque total. Se o São Paulo colocasse a tal da bola no chão, do qual o São Paulo não consegue, tocasse mais a bola e pressionasse o Palmeiras a entregar a rapadura. Mas não. São Paulo continuou, fez o gol em bola levantada na área, continuou. Não tem aquela jogada técnica, calma, vamos ter calma, vamos virar, porque o São Paulo é melhor que o Palmeiras. Não teve isso. Teve só continuismo. Aí depois que o Palmeiras conseguiu o segundo gol, o Palmeiras acalmou. Então o São Paulo pode-se dizer que teve a chance de vencer o Palmeiras após o gol do empate. Se pressionasse, conseguiria sim, que a defesa do Palmeiras estava falhando muito, principalmente Gustavo Gomes, que no mano a mano há anos, já tá há anos que ele perde, porque ele já tá velho e tá pesado, né? Ele no mano a mano, ou ele faz falta e é expulso, ou ele perde, ele não consegue disputar, é uma deficiência que ele tem hoje, mas não apaga o grande zagueiro que ele é na história do Palmeiras. Para mim, o melhor que eu vi jogar, não, do Luiz Pereira para trás eu não tive o prazer de ver. Mas o São Paulo teve a oportunidade de ganhar do Palmeiras, quando empatou, mas não conseguiu, por deficiência própria, que é um time fraco. E o que piora mais a situação do São Paulo, que já começou a partida próximo do rebaixamento. Tinha a chance de acontecer o quê? Se no jogo que tinha começado às 5 horas da tarde, Ponte Preta e Noroeste, se o Noroeste saísse vencedor em Campinas contra a Ponte Preta e o São Paulo perdesse, o São Paulo estaria na zona de rebaixamento. Como houve um empate 2-2 no Moisés do Carelli, campo da Ponte Preta, o São Paulo, mesmo que perdesse, como perdeu, não entra no rebaixamento, mas está muito perto. A sequência são paulina é Santos na Vila Belmiro, Primavera no Morumbi e Ponte Preta no Moisés do Carelli em Campinas. A sequência do Santos é muito difícil ganhar na Vila, pode ser que perca, com esse futebolzinho perde pro Santos na Vila Belmiro, provavelmente contra o Primavera vai ganhar, por que seja no Morumbi, acredito. Se não ganhar também, meu amigo, sai do campeonato, WO. E a Ponte Preta fora vai ser disputa direta. Quem cai ou quem não cai, acredito. A não ser que a ponte já caia antes. Então São Paulo tem perigo sim de cair no Paulista. Eu acredito, por mais que eu vou torcer contra o São Paulo, acredito que não caia, mas o São Paulo corre sérios perigos, sim, sérios perigos, riscos seríssimos de ser rebaixado no Brasileirão. Isso aí é uma coisa, se continuar desse mesmo jeito, briga política, presidente que saiu, renunciou para não sofrer impeachment, confessando a sua culpa, né? Então, e em campo o time não desenvolve, 3 meses de salário atrasado, como é que você vai cobrar? Ô Luciano, vamos jogar. Não pagou o meu, ó. Aqui no aplicativo do banco, aqui, ó, o salário não cantou aqui. Como é que você quer que eu corra? E o jogador faz isso. Estou dando exemplo de Luciano, vai fazer o time inteiro. E do time que for, até o time que você torce. Sendo São Paulino ou não. Mas isso acontece. Uma das coisas boas que acontece com o Palmeiras pelo menos paga religiosamente em dia. Tem que comemorar isso, porque a gente vive num mundo em que as pessoas não cumprem a obrigação. Cumprir a obrigação já, nossa, pagou em dia, porque tem muito time que não paga. Principalmente o que você torce também não paga, né? Então, você palmeirense e flamenguista, erga as mãos ao céu por seu time cumprir a obrigação. Obrigado por fazer o mínimo. Então é isso. Essa foi a minha visão desse Choque Rei. Palmeiras 3, São Paulo 1. Palmeiras teve a paz que necessitava, tinha que vencer e venceu. São Paulo estava desenhado que ia perder e foi lá e perdeu.
A água já tá batendo, já passou da bunda do São Paulo, já tá batendo na bunda, já batendo no pescoço, tá quase tampando o nariz. São Paulo tá pedindo ajuda, socorro. No Paulistão acho difícil que cai, porque tem poucas vagas. Mas no Brasileirão, 4 vagas. Com esse futebolzinho, sei não, hein? Complicado. Então já pra você que nos assiste, para nos prestigiar, deixa o seu like, caso você não deixou no início do vídeo. Se inscreva no canal Lealdade Padrão, caso não for inscrito. Compartilhe o conteúdo e acione as notificações do YouTube, para sempre ser notificado de vídeos novos do canal Lealdade Padrão. Então eu satisfeito com a vitória do Palmeiras. O futebol, o Palmeiras falhou muito, então tem que ressaltar isso aí. Não vamos nos cegar para coisas. O Palmeiras venceu, o Palmeiras é o melhor. Não, tem muita falha, tem que melhorar. Bolinha no chão. Vamos parar de chutão, vamos parar de ligação direta. O Palmeiras tem um bom time, com a bola no chão, o Palmeiras pode fazer muito. Então, no caso nós, torcedores, que nos cabe é torcer, bora lá torcer, continuar torcendo. E sempre vamos Palmeiras.